Rubens Menin é um dos empresários mais comentados do Brasil. Recentemente, o bilionário ficou conhecido como o mecenas do Atlético Mineiro e, por conta disso, despertou a curiosidade de fãs de futebol de todo o país. Mineiro de Belo Horizonte, o empresário é descrito pela Bloomberg como um bilionário oculto, o que traz ainda mais curiosidade sobre sua figura e sua fortuna. Nascido em uma família de classe média, Rubens Menin Teixeira de Souza estudou no Colégio Estadual Central e depois cursou engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais. Enquanto estudante, ele fez estágio e atuou na Vega Engenharia, uma construtora de um primo. Segundo ele, o trabalho sempre esteve presente em sua vida, e desde cedo ele encontrou formas de ganhar um dinheiro extra. Em entrevistas, ele compartilhou que chegou a trabalhar como engraxate e lavador de carros dos vizinhos para ganhar seus primeiros trocados ainda na infância. Com essa mentalidade, ele aprendeu a importância de economizar e foi se preparando para um dia ter sua própria empresa de engenharia. Após se formar, então aos 22 anos, Rubens se juntou a um primo e à sua antiga empregadora para formar uma construtora no ano de 1979. A ideia era aproveitar um lote na zona norte de Belo Horizonte e ali construir 3 prédios destinados a famílias de classe média baixa. Da união surgia a MRV Engenharia, um acrônimo do nome dos sócios Mário Lúcio Pinheiro Menin, M, Rubens Menin, R e a Vega Engenharia, V. O objetivo da empresa era preencher uma lacuna de mercado existente até então no mercado da capital mineira. Prédios para famílias de baixa renda que queriam ter a casa própria e tinham dificuldade de encontrar um imóvel de acordo com suas possibilidades financeiras. Até então, as construtoras em geral só focavam em imóveis com certo padrão de luxo, capazes de gerar grande lucro para as empresas. A ideia da MRV ia à contramão do mercado, e o objetivo de entregar unidades habitacionais para famílias de classe média baixa somente seria obtido com um projeto financeiro bastante ousado. Ao contrário do mercado, a MRV buscava criatividade e eficiência para erguer as unidades habitacionais com qualidade, o que também significava trabalhar com uma margem de lucro unitária menor. Mesmo com uma margem menor por unidade, o lucro final seria interessante devido ao número de unidades vendidas, fazendo com que o verdadeiro ganho na equação estivesse no volume de vendas. Por conta dessa equação, desde o início, a empresa investiu na venda massiva de unidades habitacionais. E não somente na venda de um único prédio com poucas unidades luxuosas e alto lucro. Apesar dos números serem interessantes e promissores, os primeiros anos não foram fáceis. Além das dificuldades típicas de qualquer empresa, a MRV começou em um momento de crise no Brasil, em que o PIB caiu 4,5% no ano de 1979. Para completar, a Vega Engenharia deixou o projeto 2 anos depois de sua fundação, e as primeiras unidades construídas só foram entregues em 1982. Na mesma época, o mundo vivia a crise do petróleo, e o ambiente de negócios no Brasil ficou extremamente complicado e imprevisível. O ambiente desfavorável fez com que a empresa tivesse que procurar caminhos alternativos para sobreviver. Enquanto o mercado tinha uma prática consolidada, a MRV tentava se destacar tanto na forma como vendia, como também na forma como construía seus imóveis, consolidando a filosofia de se fazer mais com menos e de valorizar cada centavo e cada esforço. Nos anos seguintes, o esquema não foi diferente, e a empresa alternava entre momentos de crescimento e de remanejamento de recursos para continuar no mercado. Nessa montanha-russa, a empresa manteve a sua filosofia e aprendeu a usar a criatividade e, eventualmente, a tecnologia para enfrentar os desafios. Em um dos momentos mais delicados, a empresa passou por uma grande dificuldade durante o Plano Collor, principalmente pela falta de liquidez no mercado, que impactou tremendamente o mercado imobiliário no país. Ainda assim, superando uma adversidade de cada vez, a empresa aprendeu a usar os momentos de dificuldade para encontrar caminhos mais produtivos e eficientes, e assim encontrar o crescimento. Sobre as primeiras 2 décadas, Menin comenta: era igual caranguejo, um passo para frente, um para trás. Fomos vivendo de crise em crise.
Na década de 90, a MRV conseguiu ganhar uma estabilidade maior, principalmente por conta da criação do Plano Real, que trouxe maior previsibilidade na moeda nacional, e também uma taxa de juros mais propícia ao setor imobiliário. Com essa maior estabilidade no país, a MRV passou a correr mais riscos e investir mais na criação de condomínios e unidades habitacionais em bairros que ascendiam na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse período, a empresa ganhou bastante destaque no cenário de negócios de Minas Gerais,